para aprendermos da Tua Palavra, para que o Espírito Santo ministre nossos corações a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que o Senhor venha nos instruir, que possamos crescer, meu Pai, nessa graça, no conhecimento, que toda a graça, meu Pai, dispensada ao apóstolo Paulo, que o Senhor, com a sua infinita misericórdia, venha nos instruir, abrindo o nosso coração e a nossa mente, para absorvermos toda a intenção do coração do Teu servo, ao se expressar através desta epístola, para que possamos, meu Pai, entender os mistérios da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Carta aos Romanos, capítulo de número 13. Quem sabe aonde a gente parou? Paramos no versículo 8 do capítulo 13. Vai lá ver o que a sua pastora está dizendo lá. Amém? Carta aos Romanos, capítulo de número 13. Na segunda-feira, que agora nós estamos, esse assunto, nós vamos estar dando continuidade nas quartas-feiras. O início do capítulo 13 falou sobre a submissão às autoridades, aonde nós estávamos dizendo, aonde nós estávamos analisando, em que toda autoridade é constituída por Deus. Falou do respeito às autoridades. E o que ficou concluído para nosso entendimento é que Paulo deixou claro que a lei, as leis civis de Roma, ela não serve para atrapalhar a vida das pessoas. E quem tem que temer a lei é o infrator, é o criminoso. E a lei em nada atrapalha o crente de ser crente, o judeu de ser judeu, o gentil de ser gentil. Então, o que ficou claro para a gente entender é que, assim como os hebreus dentro da Babilônia não foram impedidos de serem quem eles são, não há nenhuma lei, nenhum decreto impedindo eles de servirem ao Deus deles. Em nada as leis civis daquele lugar atrapalharam eles de servirem a Deus. Ou seja, em Roma, a gente leu aqui leis absurdas. Em nenhum momento Paulo para fazer politicagem, para discutir as leis absurdas de Roma. Um exemplo, era permitido ao pai vender o filho até 3 vezes. Em nenhum momento nas cartas de Paulo aparece uma vírgula de Paulo combatendo essa ideologia. Porém, não apareceu também nenhum crente vendendo o seu filho. Está entendendo?
a possibilidade da lei está ali, mas cabe ao cristão ser cristão. Então, em nenhum momento, as leis absurdas de Roma impediu o crente de ser crente. Roma era um império, então o povo não podia discutir nada mesmo, nada mesmo. E a mulher menos. Então, hoje, estamos numa democracia, glória a Deus. E as mulheres também conquistaram o seu espaço no decorrer de muitos séculos. Então, hoje, qual seria o nosso entendimento a respeito dessas questões sobre autoridade para a gente dar continuidade? É que continua não cabendo às pessoas ficar discutindo as leis, porque não tem ninguém aqui do legislativo, nem do executivo. Então, ao povo cabe o respeito pelas leis e pelas autoridades. Leis essas que não impedem nenhum crente de continuar sendo crente. Mas a diferença em Roma é essa. E como estamos numa democracia, se você não gostou de alguma coisa, decida no voto. Decida no voto. Votando em pessoas que você acredita que tem respeito pelas coisas de Deus e pela lei de Deus. Porque esta pessoa em quem você votar, é ela que tem o poder de lá decidir questões sobre leis. Claro até aqui? Não é muito queimando o pneu na beira da estrada. O pneu queimado na beira da estrada é justamente consequência de que você votou errado. Ou a maioria venceu o teu voto. Então nós paramos no versículo 8, que fala do amor e o resumo da lei. Não devais nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o outro cumpriu a lei. Veja que eu sempre falo que Paulo ele se atreveu a ir além, né? Quando Jesus diz amar primeiro a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e aí sim você cumpriu a lei, né? Aqui está o versículo, né? Paulo diz, né? Quem ama o outro cumpriu a lei. Que a base da reflexão disso que Paulo está dizendo é que não tem como você dizer que ama a Deus, a quem você não vê, e não amar o teu próximo que você está vendo. Não amou o próximo que vê é porque não tem capacidade de amar aquilo que não vê. De fato, os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e todos os outros se resumem nesta sentença: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque quem ama não adultera, quem ama não mata, quem ama não furta, quem ama não cobiça. Está vendo? O amor é consequência de você não ter necessidade de fazer nenhuma dessas outras coisas. O amor não pratica o mal contra o próximo, porque o amor é a plenitude da lei. Se tiver alguma versão aí que você viu, que você quer ler na sua versão, que está um pouco diferente, eu acompanhei essa e a de vocês lá em casa. Geralmente as letras parecem, né? Mas dizem a mesma coisa. Amém? Aqui sobre a parte de pois quem ama o outro cumpriu a lei, trata-se da lei
geral, não somente da lei mosaica. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. O próximo não é mais como em Levítico, membro do povo judeu somente, mas agora o próximo é todo membro da família humana que agora está unificada em Cristo. Unificada em Cristo. Versículo 11. Tanto mais que sabeis, é o versículo dos inconformados, quer dizer, é o versículo que eu ministrei, né? Aqui está um pouco, né? Aí, se eu não me engano, está, a isto digo, conhecendo o tempo, não é isso? Tá aí? Aqui está, tanto mais que sabeis em que tempo vivemos. Está vendo um pouco de diferença? Mas Paulo está dizendo que ele conhece o tempo e que esse tempo é escatológico. Tanto mais que sabeis em que tempo vivemos. Já chegou a hora de acordar, aí de despertar do sono. Pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando aceitamos a fé. A noite avançou ou é chegada, e o dia se aproxima, porquanto deixemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Aqui está, revistamos a armadura da luz. Como de dia andemos decentemente, não em orgias, bebedeiras, nem devassidão, nem libertinagem, nem em rixas e ciúmes, mas vestivos do Senhor Jesus Cristo, e não cumprireis satisfazer os desejos da carne. Quando diz que a gente não deve satisfazer os desejos da carne, se não entender que carne é essa que está sendo falada, fica uma coisa meio esquisita. Por quê? Porque se você não satisfazer nenhum desejo da tua carne, você também não come, que quem sente fome é a tua carne. É por isso que quando diz que não devemos satisfazer, quando Paulo termina, procureis não satisfazer os desejos da carne, que desejo é esse da carne que não é para ser satisfeito? Já está respondido no contexto, orgias, bebedeiras, está vendo? Esses desejos da carne que Paulo está dizendo no contexto, que não é para ser satisfeito, porque a carne sente fome, sente sede, e se você levar ao pé da letra, não satisfazer o desejo da tua carne, tu vai morrer de sede e vai morrer de fome. Mas eu acredito que você entendeu os desejos da carne, pelo qual Paulo está dizendo para não serem satisfeitos, é orgias, bebedeiras, devassidão, libertinagem, rixas e ciúmes. Ou seja, tudo aquilo que leva o homem a pecar. Então agora que a gente vai entrar no capítulo 14. Agora que a gente vai entrar no capítulo 14. Até aí tudo bem? No sim e no amém? Até que a morte não separe. Alguém leu o capítulo 14 em casa? Eu fico muito tímido com essa tecnologia. Alguém leu o capítulo 14 em casa? Pois é, mas é interessante que o capítulo 14 é até, vamos dizer, polêmico em algumas questões. Né? É polêmico. Vamos lá. O amor para com os fracos. Quem é fraco, diga amém. Tem, não é pouco não. Vamos lá. Acolhei o fraco na fé. Algumas versões está o enfermo na fé, né? Quem está o enfermo na fé ou o doente na fé? Aí, né? Na verdade,
tem mais a ver com o fraco na fé, porque ser fraco não é ser doente, está entendendo? Ser fraco não é ser doente, apesar que às vezes até parece, né, irmão? Mas na ideia de Paulo, o fraco não é um doente, porque o doente precisa ser curado, entendeu? O fraco só precisa ser fortalecido, ou deixar de ser fraco, né? Doença dá uma ideia, né, de acolhei o fraco na fé, sem querer discutir suas opiniões. Um acha que pode comer de tudo, ao passo que o fraco só come verdura. É o vegano? É o vegetariano? E o vegano é o quê? Não come carne, né? Não come carne, que é o que acontece o quê? Nem ovo. Quando a pessoa fala que é meio vegana, aí você já desconfia que é mentira, né? Essa é a discussão que está acontecendo há 2000 anos atrás. Mas os motivos são diferentes. Essa é a discussão que está acontecendo naquela época. Quem come, não despreze aquele que não come, e aquele que não come, não condene aquele que come, porque Deus o acolheu. Antes de continuar, eu coloquei uma reflexão nessa questão aqui que está sendo tratada aqui, ou seja, a questão é, os cristãos não vão concordar sempre em tudo. Seu nível de maturidade e de fé difere. Comer carne. Alguns acreditavam que podiam, outros não. Essa discussão tem a ver com a relação às carnes imundas do Antigo Testamento. É só você trazer na sua mente que a igreja em Roma é constituída de judeus convertidos e de gentios ou romanos, né, convertidos. Lembrando que Paulo vai discutir com os sábios da lei que a lei não serve para salvar ninguém, mesmo que ela seja proveitosa para alguma coisa. Esses judeus convertidos, eles estavam querendo manter os bons costumes, manter alguns rituais cerimoniais. E isso não impedia eles de serem salvos, nem invalidava a salvação, desde que eles acreditassem que essas coisas não serviam para salvar, né? É onde a gente vai ver um diferencial aqui entre o sábado do Adventista. Então, Paulo está dando um conselho. Conselho não é doutrina. Conselho não é doutrina. Paulo está dando um conselho, né? Esse conselho ele está dizendo: vocês judeus convertidos, que na lei tem carnes puras e carnes impuras, vocês não comem determinadas carnes, faz bem, né? Aí vem um gentil convertido, gente como eu e você, isso aí não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver, vocês estão errados. Paulo diga alto lá, alto lá. Não, eles não estão errados, você se meta com os teus assuntos e vocês não devem fazer com que isso venha atrapalhar a comunhão de vocês, porque se eles disserem que para serem salvos, eles têm que fazer isso, eles estão errados. Mas se eles querem fazer por uma questão de tradição, o Evangelho também não impede eles de fazerem isso. Então, aí já vinha o judeu para lá e dizer: vocês são porcos, vocês têm que, né? Isso aí é impuro, vocês não podem ficar comendo, né, esse toicinho de porco,
Você não pode ficar, né, comendo carne de pato. É uns negócios, vamos colocar assim, as coisas que eles consideravam proibidas, né? Na China, eles não têm problema com nada, né, irmão? Come cachorro, gato, periquito, papagaio, né? Então, os chineses convertidos ali no meio queria comer de tudo, rato na chapa, no espeto esquentado. E aí os judeus, isso aí é coisa de porco. E aí não, rapaz, todas as coisas, nada é impuro aos olhos de Deus, não tem problema. E ficava aquela briga, tá entendendo? Paulo começou a criar um conselho para apartar a briga. Outra observação que a gente vai ler aqui é de dias. Alguns comemoravam certos dias. Paulo está falando dos judeus, né? Sábados, festas cerimoniais. Outros achavam que todo dia é igual a todo dia, não existe dia nenhum especial. E aí um ficava brigando e discutindo com o outro. A carne, para a questão dos dias cerimoniais, é a mesma questão. É a mesma questão. É aqui onde a gente vai ver a diferença, né, desse judeu convertido querendo guardar o sábado para um adventista que quer guardar o sábado. Aqui, o judeu ele quer guardar porque é uma questão de tradição, e isso não impede nada ele em ser salvo e guardar o sábado. O problema é se tivesse um judeu dizendo que para ser salvo em Cristo Jesus, só se guardássemos a lei, só se guardássemos o sábado. Aí sim, ele estaria errado, Paulo já estaria combatendo esse pensamento. Mas não é isso, ele só quer ser salvo em Jesus, mas manter as boas tradições ali do seu povo. E Paulo está dizendo, isso está tudo bem, e isso também não tem nenhum problema. E aí vinham os gentios convertidos, não tem nada desse negócio de sábado, qualquer dia. Paulo, tudo bem, não tem nenhum problema, só que você não julgue quem guarda, e quem guarda não julgue quem não guarda, está entendendo? É isso que Paulo está dizendo. Por que eu digo que é um pensamento diferente do adventista? Porque o adventista vai conversar com você e ele vai dizer que para que a sua salvação seja completa, o sábado faz parte de todo esse pacote. Nisso está pior do que o judeu convertido na época de Paulo, porque nem eles pensavam desta forma. Paulo depois vai deixar umas instruções aqui sobre o dia, instruções aos fortes, né? Aí você está querendo dizer, sou eu, glória a Deus. Instrução aos fortes, aceitem os fracos. Aceitem quem pense diferente de vocês, aceitem quem... Não despreze o irmão fraco, não discuta com ele. É o que a gente vai continuar lendo aqui. Instrução aos fracos, não julguem o teu irmão. Sabe por quê? Porque o que a gente vai refletir? Se ficar dando atenção a tudo que o fraco fala, a gente nunca vai ser forte, né? O fraco não pode isso, aí você tira. O fraco não pode isso, aí você tira. Daqui a pouco você é forte, ficou fraco. A intenção seria que você ajudasse o fraco a ficar forte. Mas o que Paulo vai dizer para os fracos, que se escandalizam com tudo, é: não julgue o teu irmão. Não julgue o teu irmão. Então Paulo está tratando na igreja questões éticas, não está tratando questões morais. Se ele for tratar questão de pecado, questão moral, é diferente. Paulo está tratando picuinhas, né? Discussões, desentendimentos que acontecia ali. Então, questões éticas. Nós paramos agora. Abra aí comigo 1 Coríntios capítulo 5.
1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 ao 13. Eu sei que não vai sair no áudio, mas tá bom. Leia 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 ao 13. Quem é o bom de Bíblia aí que vai ficar em pé e vai ler em voz alta? Pois é. Por que é importante a leitura desse versículo? Porque quando a gente lê um versículo, não julgueis o teu, começa a ficar pegando, mas acaba sendo pego num lugar errado, né? Não me julgueis para vocês não serem julgados. E acabamos não avaliando o contexto que Paulo diz para não julgar. Quando Paulo está dizendo para um crente não julgar outro crente, aqui em Romanos, Paulo está falando de questões éticas. Da mesma forma que às vezes a gente costuma fazer isso de uma igreja para outra igreja. Um exemplo. Se Paulo pegasse um assembleano criticando o culto, a conduta pessoal de um batista, de um presbiteriano, de um maranata, de um quadrangular, Paulo estaria aplicando esta questão aqui, de que Paulo estaria dizendo para eles: cuide da vida de vocês e a forma com que vocês cultuam a Deus lá. E não fique se intrometendo na forma com que outros cultuam e adoram a Deus nas suas respectivas denominações. É isso que Paulo estaria falando. Para de ficar metendo o bedelho e julgando o seu irmão nesses tipos de assunto, né? É claro que você abriria um leque para dizer sobre tantas outras coisas que uma denominação fica julgando a conduta da denominação do outro. Paulo está falando que esse tipo de discussão não deve estar no meio do seio cristão. A pergunta que não quer calar é: quando que eu posso julgar? Que a gente quer saber, né? Eu quero saber quando é que eu devo julgar a criatura, né? Quando que eu devo julgar? Quando a conduta moral é reprovável, que foi lido aí em 1 Coríntios, quer lembrar? 1 Coríntios capítulo 5 em diante. Paulo falou: com esses de conduta moral reprovável, nem coma e nem beba. Paulo não está falando daqueles que estão lá fora, porque eles não têm compromisso nenhum com Deus. Mas aqueles que estão aqui dentro, se tiver conduta moral reprovável, vai ser julgado, condenado, excluído, bloqueado. Entendeu? Aqui é outra história. O que é uma conduta moral reprovável? Questões que cabe disciplina. Questões de conduta que levou a pecado grave. Então, como que você não vai julgar uma pessoa? Claro que tem que ser julgada. Paulo está dizendo: essas questões sim, vocês têm que julgar.
É o que Paulo está falando em Corinto. Essas questões cabe vocês julgar, né? Vocês têm que julgar, porque senão vira bagunça. Se você pegar uma conduta moral reprovável e essa pessoa não for chamada para resolver aquele problema, aí virou bagunça. Então, esses casos têm que ser julgados. Senão, a coisa já estaria feia. Né? A coisa já estaria feia. É claro que eu poderia dar vários exemplos, é porque eu julgo que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Né? Eu julgo que vocês estão entendendo. Se eu fosse dar um exemplo, hoje não tem criança aqui. Eu fosse dar um exemplo para até criança entender, né? Se eu fosse colocar uma questão ética denominacional que não é para ficar discutindo, como eu dei o exemplo. Um vai falar que tem que usar saia, outro vai falar que não pode usar calça. Paulo está falando, já pegava o ovo, jogava na cabeça dos dois que falou isso, e é isso que eu estou falando, meu filho. Para com essas discussões, porque é uma questão de conduta, de ética denominacional. Paulo está falando, aqui não se mete ali não se mete ali, porque se você não está aqui, você não está ali, você não tem que discutir nada. Paulo está dizendo que isso não deve ser caso de discussão alguma, porque essas questões não vai salvar ninguém. Qual é a conduta que tem que ser julgada? Né? São condutas de pecados que pode levar a pessoa a perder a salvação. Né? Um exemplo, pode até colocar esse monte de pecado da carne aqui que Paulo colocou. Bebedeira, devassidão, adultério. Como que eu não vou julgar o adúltero? É claro que eu vou julgar o adúltero. É claro que eu vou julgar a conduta dele. Com certeza, através da palavra, eu vou julgar a conduta dele reprovável. Vai ser, se tiver atividade, vai ser completamente parado as suas atividades até corrigir a sua vida e ser perdoado pela igreja. Essa é a conduta que tem que ser julgada. Essa é a conduta que tem que ser resolvida, que é uma conduta moral. Paulo fala, às vezes a questão de dia, quem come carne, quem toma açaí. Paulo, para com essas coisas, que essas coisas não significam nada, e essas coisas não quer dizer nada. Agora com os exemplos, já estava entendido antes, né? E agora com os exemplos ficou melhor. Dúvidas? Versículo 3, né? Porque eu não sei mais ou menos aqui onde eu parei. Versículo 3. Quem come não despreze aquele que come, porque aquele que não come não condene aquele que come, porque Deus o acolheu. Tá, versículo 4. Quem és tu? Aí parei no 4. Quem és tu que julgas o servo alheio, que ele fique em pé ou caia? Isso é com o seu Senhor, mas ele ficará em pé, porque o Senhor tem o poder de o sustentar. Há quem faça diferença entre dia e dia, e há quem ache que todos os dias são iguais. Cada qual siga a sua convicção, está entendendo? Cada qual siga a sua convicção. Aquele que distingue os dias é para o Senhor que o distingue. Se alguém guarda dia, que guarde para Deus e seja louvado para isso. Quem não... Deixa eu continuar aqui. Aquele que distingue os dias é para o Senhor que o distingue. E aquele que come é para o Senhor que o faz. Porque ele dá graças a Deus, ou seja, quem guarda o dia ou quem vai comer uma refeição tem costume de agradecer, então está dando graças a Deus, está agradecendo a Deus. Por que essa discussão de comida? Porque os gentios, geralmente a carne que eles comiam antes havia sido consagrado aos ídolos da época. Então os judeus já falavam que eles não deveriam fazer isso,
E eles com uma consciência, rapaz, foi consagrado lá, eu orei aqui, abençoei, é de Deus, rapaz. Ele já está comendo porque ele está com fome. Então havia essa, não, você não pode comer, morra de fome, mas essa carne é do capeta. Então não tinha essa questão, eles não queriam ficar discutindo esse tipo de coisa. E do capeta nada, pá. O capeta pensa que era dele, mas eu já orei, consagrei a Deus, agora é de Deus. Mas não façam isso com a bala de São Cosme e Damião, tá? Vem com essa não. A diferença, Paulo vai dizer aqui mais para frente, que está na consciência. Está na consciência, né? Paulo ele vai dizer uma questão seguinte: senta na mesa e come tudo que colocar na mesa sem perguntar nada. Mas aí quando te falaram, aí virou uma questão de consciência, porque você não tinha consciência de nada. Então, mas é uma questão a se evitar. Por quê? Porque você passou a ter consciência. Quando que você come sem problema nenhum? Se você estiver morrendo de fome e estiver passando fome. Se você tiver a opção de rejeitar uma coisa que você tem consciência que foi consagrada a algum, você nem sabe se botou chumbinho ali. Então, assim, se você tem consciência de que o negócio é ruim e você pode ficar sem aquele negócio, por uma questão de consciência, evite. Mas é uma questão que eu falei, que eu dei um exemplo, não sei se foi no curso, eu dei um exemplo uma vez, se tiver um morador de rua morrendo de fome, e na beirada da esquina, né, tiver uma imagem do tranca-rua e Iemanjá, não sei o que, um prato de comida, um pedaço de carne, e o cara estiver morrendo de fome, você acha que ele não vai comer? É claro que ele vai comer, né? Mas você não está morrendo de fome, né? Você não está largado, né? Então, assim, tem pessoas que... Não, até um exemplo que não tem nem como fazer comparação, né? Porque se a pessoa está largada desse jeito, é porque o negócio está complicado. Geralmente não deve ser crente, e a palavra diz que quem não é crente não tem compromisso com nada em querer temer ou não a Deus. Então ele vai comer mesmo. Eu, no lugar dele, comeria também, pedia uma repetição no prato para trazer outra oferenda, né? Mas, né, se toda oferenda dessa, eu acho que mataria a fome dos moradores de rua. Mas, Paulo está falando que o crente, por uma questão de consciência, que ele não prejudique o outro. Ele não prejudique o outro, né? Se fosse... por que eu coloquei essa história de Cosme e Damião? Às vezes não é nem só uma questão de consagração. Você não sabe nem o que fizeram com aquele negócio ali, né? É meio complicado, né? Eu também, quando era criança, vivia com o saco correndo atrás dessas coisas. Vamos aqui continuar a reflexão para a hora no 7. Isso. Pois ninguém de nós vive e ninguém morre para si. Por quê? Porque se eu vivo ou se eu morro, agora é para Jesus. É para Jesus. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. Paulo está dizendo que todas essas pessoas que pensam diferente, pensam e estão fazendo as coisas para Deus. Se eu vivo, não é mais para mim, é para Deus. Se eu morro, não é mais para mim, é para Deus. Então ele está falando que ambos devem viver em paz, de uma forma que sua conduta seja para servir ao Senhor, agradar ao Senhor. Portanto, e é do agrado do Senhor que nós vivemos em paz. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Como é feito, Cristo morreu e reviveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Acho que é a primeira vez que esse morto aqui não tem a ver com morto espiritual. Tá? Esse morto aqui é um morto na carne mesmo, que Deus não é Deus de morto espiritual, porque já está morto espiritual, e se ficar na morte espiritual, vai ir para um lugar onde Deus não é Senhor. Tá? Então, é uma das primeiras vezes que a morte aqui é a morte de morrer mesmo. Quer vivamos ou arriscamos a nossa vida a ponto de morrermos, para o Senhor vivemos e morremos.
Pergunta. Por que julgas teu irmão? Muitos anos atrás, na época do apóstolo Alex, numa época lá distante, as coisas em questão de doutrina de outras denominações, tipo assim, né? Na época do Malafaia, né? Do início da televisão ali dele, falavam que o bigode dele era do capeta, né? Você vê que muitas coisinhas levou muita gente para fora da igreja. É onde Paulo vai dizer que depois, ai daquele que criou um conceito no Evangelho, que colocou a alma que Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue para fora. E quantos conceitos não foram criados, que resultou naquela alma que quem morreu não fui eu, não foi você, a gente não teria coragem. Essa alma que o Filho de Deus, que é Deus, morreu por essa vida, que você criou um argumento que jogou essa pessoa para o lado de fora. Paulo vai dizer aqui que vai prestar conta. Então, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas? Pois todos nós compareceremos ao tribunal de Deus, né? Ao tribunal de Deus, ao tribunal de Cristo. Este tribunal aqui é um tribunal de prestação de conta, não é para condenar ninguém ao Hades, ao Tártaro, ao Sheol ou à Guiena, né? Não é para condenar, ou ao próprio inferno, né? Não é para condenar ninguém. Esse tribunal aqui é o tribunal de prestação de conta. Você sabia que tudo que você faz, tu vai prestar conta? Com efeito, está escrito: por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua dará glória a Deus. Assim, cada um de nós prestará conta a Deus de si próprio. Deixemos, portanto, de nos julgar uns aos outros. Cuidai antes de não colocar tropeço ou escândalo diante do vosso irmão. Eu sei e estou convencido no Senhor Jesus que nada é impuro em si, está vendo? Paulo está dizendo que se não contaminar o alimento, se não contaminar, não existe nada impuro em si mesmo, né? Isso aqui já pegou, né? Lembra que Pedro não quis ir na casa de Cornélio e Deus manda uma visão de comidas impuras e ele nunca botei isso na boca. Nada é impuro em si mesmo, Pedro. Nada é impuro em si mesmo. E Jesus falou: aquilo que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca. A não ser que tenha uma carandilis botando chumbinho na tua comida, fora isso, nada é impuro em si mesmo. Alguma coisa só é impura para quem a considera impura. É aqui que Paulo vai começar a falar a questão da consciência, que tudo que se faz sem fé é pecado, né? Se a pessoa considera, né, que por exemplo, se a pessoa considera que andar dessa forma é pecado, e a outra considera, não, aqui que eu saiba, isso aí não é pecado. Aí a que acha que é pecado, começa a querer imitar você que acha que não é pecado. Ela vai estar pecando por uma questão de consciência, porque na mente dela é pecado. Mas mesmo você falando, ela não se convenceu, só quis imitar você.
Então, se a sua consciência te condena, esse é um problema. Tu está condenado pela tua própria consciência. Alguma coisa só é impura para quem a considera impura. Então, se os judeus, mesmo Paulo falando isso, explicando para as duas partes, aí o judeu desceu uma visão para Pedro que a gente podia comer essas comidas, mas eu não vou comer não. Se ele continua com a consciência que não é para comer, se ele passar a comer, ele peca pela própria consciência. E quem come sem consciência nenhuma, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O problema é você acreditar que uma coisa é errado e começar a fazer porque alguém falou que não é errado, mas na sua consciência continua te condenando. Mais ou menos é o espertinho. O espertinho. Aí eu acho que beber, eu acho que encher a cara é pecado. Aí apareceu outro lá, para com isso. Já que você falou que não tem nada a ver, eu vou encher o talo. Pessoas que ficam buscando em outras argumento para ela fazer o que ela está doida para fazer. Nossa, irmão, como tem? Às vezes não precisa de ninguém. Tem pessoas que ficam procurando na própria Bíblia jeito de fazer as coisas que ela tem consciência de que não é para fazer, mas não, quando eu achar um versículo já era, velho. Quando eu achar um versículo já era. A pessoa, na própria consciência dela, ela já considera algumas coisas erradas, e não adianta você buscar argumento, mesmo se você achar, você está errado, porque a tua consciência te condena. Tua consciência te condena. Deixa eu ver se vai ficar mais claro aqui. Entretanto, 15, se por causa de um alimento teu irmão não fica contristado, já não procedes com... Entretanto, se por causa de um alimento teu irmão fica contristado, já não procedes com amor. Não faças perecer, por causa do teu alimento, alguém pelo qual Cristo morreu. Paulo está dizendo que alguns sacrifícios precisam ser feitos. Às vezes a gente não sacrifica nada pelo outro. E esse sacrifício aqui, irmão, às vezes não é só essas questões de alimentação que Paulo está dizendo, não, né? Às vezes na própria área do ministério, seja da palavra, seja do louvor, seja dos instrumentos, às vezes tem alguém que naquele dia adoraria cantar, que naquele dia adoraria tocar, que naquele dia adoraria fazer algo. E aí você, ao invés de ajudar, de fortalecer ou de desenvolver, você, ao invés de recuar para que o outro avance, você cria empecilhos e impedimentos para aquela pessoa. Não, você não está pronto, não, hoje não é o teu dia, não, você não orou a semana toda, não, você não jejuou, não, você não consagrou, não, você um monte de coisa. Eu quero dizer que às vezes a gente, ao invés de... É mais ou menos assim, quando eu diminuo, que diminua eu para que cresça, Senhor. É mais ou menos assim, quando eu recuo um pouco a minha vontade, para que a vontade do meu irmão se alegre naquele dia. Eu poderia dar outro exemplo, né? Começou o culto, chegou o irmão, nossa, aquele louvor tal é lindo, como ele poderia ser adorado hoje? Poderia, mas eu ensaiei esse aqui a semana toda, e é esse aqui que vai ser louvado. Não estou nem aí se você gosta desse outro ou não gosta desse outro. Paulo vai dizer, por que você não recua a sua vontade, para que a vontade do outro seja alegradora, seja manifestada, e por que você não se alegra com essa alegria do teu irmão? Vê, é mais ou menos aquele tipo de pessoa que ele nunca recua em nada para que o outro tenha uma oportunidade. E você sabe que em casa,
principalmente aos casais, se você não recuar para que a tua amada possa avançar, você acaba dormindo no sofá. Né? Às vezes você está cheio de razão, mas aquele que com muita razão ficou com a razão, dormiu com a razão sozinho, sem a dona da razão que não tem razão. Paulo está dizendo, não só para ajudar os fracos, para ter consciência, mas aqui no caso, Paulo está dizendo aos gentios convertidos, que não fiquem comendo carne na frente dos judeus, né? Que não façam esse tipo de coisa, que não dê no culto, na comunhão, motivo de discussão. Paulo está dizendo que os gentios recuem da sua vontade carniceira, para que não haja discussões naquele momento, naquele lugar com os judeus. É um fato de recuar a minha vontade para que o desejo do outro continue, sem que haja problema. Mas aquele que nunca abre mão de nada, é aquele que sempre vai estar contendendo com tudo e sempre vai estar discutindo a toda hora e a todo momento. Paulo fala que esta não é uma boa conduta. Onde eu parei? Peraí, 16. Que o vosso bem não se torne alvo de injúrias. Porquanto o reino de Deus não consiste em comida e em bebida, mas em justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Amém? Quem desta maneira serve a Cristo, torna-se agradável a Deus. Sempre a gente fica perguntando, como eu posso agradar a Deus? Está aqui uma ótima receita. Torna-se agradável a Deus e aprovado pelos homens. Porque quando uma pessoa reconhecer em você esse tipo de conduta cristã, vai dizer, esse cara é maduro na fé. Procuremos, portanto, o que favorece a paz e a mútua edificação. Não destruas a obra de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. O que vocês são, que nós somos, que coisa tremenda, hein? Alguém lê de novo. Não destruas a obra de Deus, não destrua o teu irmão, a obra de Deus, é a obra de Deus. É por isso que eu falo, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. Se você soubesse, né, deveríamos saber, a grande importância que é o nosso irmão no reino de Deus, é a mesma importância que você fica se achando importante. É a mesma importância, né? A mesma forma que você se julga a querer dos outros ter uma grande importância, Paulo está dizendo, cuidado com teu irmão, que ele é obra de Deus, não destrua a obra de Deus, né? Porque às vezes, talvez tenha uns pensando que a obra de Deus é só ele, né? Paulo, não faça determinadas atitudes e ações que não traz paz e só serve para a destruição, que não é a destruição de qualquer um, a destruição de você e a destruição da obra de Deus na tua vida, da obra de Deus, para você ver a importância em que nós somos colocados aqui.
Não destruas a obra de Deus por uma questão de comida, né? Hoje, se deixar, alguns destroem por menos que isso, né? Só que não vem nenhum exemplo na minha cabeça, né? Eu acho que eu já dei outros exemplos aí, lá do passado, lá de outra época. Mas não me vem na memória nenhuma questão que, se alguém quiser dar um exemplo, né? Qual a questão que hoje Paulo estaria tratando de alguma discussão sem valor que a gente vê, mas Paulo estaria dando esta palavra, estaria reprovando esta conduta? Agora, não me vem muitas questões na memória, mas existem, né? Existem. Quem? 21? Ah, tá. A outra já quer que eu continue logo. Não enrole não, vai logo. Deixa eu ver aqui. Tá, 20. Não destrua por uma questão de comida. Tudo é puro. É verdade. Mas faz mal o homem que se alimenta dando escândalo. Está entendendo? Tudo é puro. Mas faz mal ao homem que se alimenta dando escândalo, né? Então, aquela balinha lá que você pegou naquele dia especial, vamos colocar nesta frase aqui que Paulo falou: tudo é puro. Mas não chupe essa bala do lado de ninguém que não acredita em você. Vamos dar um exemplo, fosse colocar nesse versículo. Mas o meu conselho é por uma questão de consciência, não corra esse risco, né? Pede o seu irmão do seu lado umas moedas e compre bala em outro lugar. Tudo é puro, é verdade, mas faz mal ao homem que se alimenta dando escândalo. Deixa eu ver aqui, ó. É bom se abster de carne, de vinho e de tudo o que seja causa de tropeço, de queda ou de enfraquecimento para o teu irmão. Para o teu irmão. A fé esclarecida que tens, guarda para ti diante de Deus, né? Se você se acha muito desenvolvido espiritual, que tem umas pessoas tão desenvolvidas que nem parece crente, né? Se você acha tão desenvolvido espiritualmente, mais crente do que muita gente, Paulo, guarda isso para você. Se você tem uma fé esclarecida, né? Se você é um crente totalmente resolvido quanto às questões acerca desse mundo, guarda para você diante de Deus. Feliz aquele que não se condena na decisão que toma. Paulo está até elogiando. É feliz aquele que não se condena pelas decisões que toma. Mas quem duvida, eu gostaria até que fosse lido em outra versão, porque eu gosto da outra versão. Do 22 até o final, né? 22 e 23. Lê o 22 e o 23. Pode. Você quer saber também outra raiz do que é pecado? Tudo que é feito sem fé é pecado. E o que é a fé? É a certeza e a convicção, né? Um exemplo, né? Se eu tenho certeza e a convicção de que, como é que é a semana que não pode comer carne, hein? Da paixão? É Semana Santa. Semana Santa. É a quaresma? É que só come peixe?
É a semana da paixão, só come o quê? Bacalhau? Quaresma, 40 dias sem comer carne. Se vocês discutirem, eu vou chamar Paulo. Paulo está dizendo aqui, né? Chegamos na quaresma, né? Aí, nossa, eu já até me perdi. Chegamos na quaresma. Aí a pessoa fala assim, lembrei. A pessoa, eu vou comer. No caso, eu comeria, é claro. É porque eu tenho certeza e convicção de que não vai ter problema. Pelo menos não para mim. Um super crente. Aí vão aquele crente, não é o crente malemalho, é o crente que merece nossa consideração e nosso respeito, o fraco na fé. Fraco na fé. Aí o fraco na fé chega na quaresma, rapaz, não é por nada não, mas eu acho que eu não vou comer não. É melhor, né, não arriscar, não vou comer não. Depois eu como, mas agora não. Então existe no fundinho do coração dele uma incerteza. Ele não é convicto. Fé é a convicção, uma certeza inabalável. Então, se eu tenho uma certeza inabalável, não tem como eu errar, porque é uma certeza inabalável, né? Agora, ele não tem uma certeza inabalável. Ele até quer comer, mas ele tem uma dúvida. E aonde tem dúvida, a fé não trabalha. Então, se ele comer na dúvida, Paulo está dizendo que ele pecou. Porque eu fiz uma coisa sem ter certeza e convicção de que eu podia fazer. Quem sabe que pode, pode. Quem não sabe, se fizer, comete pecado. Ficou claro? Então, eu creio que, nós conseguimos encerrar. A fé esclarecida que tens, guardas para ti diante de Deus. Feliz aquele, ou seja, leva a carne na quaresma, leva a carne para dentro da tua casa. Não vai dar um banquete para os vizinhos, não. Feliz aquele que não se condena na decisão que toma. Mas quem duvida e assim mesmo toma o alimento é condenado, porque não procede de boa fé, pois tudo o que não procede de boa fé é pecado. Eu vou encerrar, irmãos, vou deixar aberto a dúvidas, mas eu sei que você, que ainda está com a Bíblia aberta, observou que os 3 primeiros versículos do capítulo 15 tem a ver com o capítulo que a gente está falando. Nós, os fortes, está vendo? O 15 já está interligado. Nós, os fortes, devemos carregar a fragilidade dos fracos e não buscar a nossa própria satisfação. É o fato de eu falei, quando for necessário você recuar para que o outro possa avançar. Cada um de vós não procure agradar, cada um de nós não procure agradar ao próximo à vista do bem para edificar, pois também Cristo não buscou a sua própria satisfação, mas conforme está escrito, os insultos dos que o injuriaram caíram sobre mim. Mas eu vou deixar o 15 para a próxima quarta-feira.